Devolvo a palavra à eminente relatora. Saúde os ilustres advogados pela sustentação oral. E aqui a questão me parece estritamente técnica. Primeiro, com relação à retomada desse julgamento, certo é que o Supremo julgou o mérito do recurso extraordinário há 4 anos, em repercussão geral, e pendem embargos de declaração, já não mais o primeiro, inclusive, que não possuem efeito suspensivo e não foi dado efeito suspensivo nacional. Na hipótese, não ocorreu. Então, eu acho que já é chegada a hora de, pelo menos, darmos uma resposta, porque o feito está parado há anos. E, como também o Supremo ficou de julgar várias vezes os outros embargos de declaração e ainda não o fez, é a razão pela qual entendo que deva ser retomado o julgamento. Eu vou fazer aqui uma observação, que é a seguinte: independentemente do que eu penso sobre o assunto, porque eu fui a relatora do recurso especial que no STJ resultou no RE, que modificou a decisão do STJ. Mas, de qualquer forma, devemos, a meu ver, cumprir aquilo que o Supremo determinou. E o Supremo entendeu, no caso, que o artigo 3º da medida provisória de 2001 apenas transformou em vantagem pessoal nominalmente identificada, a VPNI, a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911 e o artigo 3º da Lei 9.624. Em consequência, concluiu-se que o princípio da legalidade teria sido violado, uma vez que não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ressurreição dos quintos décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Em sequência, quando do julgamento dos embargos de declaração, esclareceu-se que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício da função comissionada no período de 8/4 de 98 a 4/9 de 2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado, sem que isso caracterize a afronta à coisa julgada e sem que seja necessário o ajuizamento de ação rescisória. Quanto às decisões judiciais, destacou-se que o cumprimento das decisões deveriam ser cessados, independentemente de propositura de ação rescisória. Isso porque o referido pagamento tratar-se-ia de efeitos futuros de decisão judicial proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado, os quais seriam imediatamente paralisados pela eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade proferida nos autos do recurso extraordinário, levando-se em consideração a tese firmada pelo Supremo no julgamento do RE 730-462, de relator ministro Teori Zavascki. Então, a meu ver, tratando-se, como se considerou, de prestação continuada, o Supremo dizendo que serve para processos administrativos e judiciais, eu não vejo outra saída a não ser determinar o cumprimento do que foi decidido pelo STF, fazendo aqui a menção de que o Supremo já havia assegurado a irrepetibilidade dos valores recebidos pagos até a data do julgamento. Quanto aos valores recebidos até a implementação do termo fixado neste voto, eles, obviamente, foram pagos de boa-fé, não precisam ser restituídos, o que é corroborado pela jurisprudência do Supremo. E eu considero que os efeitos dessa decisão administrativa devem ser prospectivos, devendo a rubrica ser excluída dos contra-cheques a partir da folha de pagamento que eu aqui, pensando em como as pessoas poderão se arrumar e a administração também, em 4 meses, então no pagamento do 4º mês posterior à conclusão desse julgamento, para que as unidades que cuidam das folhas de pagamento, que elas necessitam um tempo hábil para cumprimento do acordo, e sinalizo que esse tempo concedido às unidades administrativas pode ser usado pelos servidores que recebiam os referidos quintos para se adaptarem a uma nova realidade financeira, levando-se em consideração o tempo em que a rubrica estava sendo paga. E, por fim, friso que o Supremo poderá vir a julgar a segunda leva de embargos antes de escoamento do termo final fixado, já que estão incluídos na pauta para setembro. E, caso seja favorável, o Conselho da Justiça Federal poderá editar ato de modo a implementar o que ficou decidido. Então, eu voto por responder à consulta no sentido de que o RE 638115 deve ser aplicado de forma generalizada pelos 5 tribunais regionais e pelo Conselho da Justiça Federal para fazer cessar a ultratividade das incorporações em qualquer hipótese,
seja decorrente de decisões administrativas ou de decisões judiciais, como decidiu o Supremo, a partir da folha de pagamento do 4º mês posterior à conclusão desse julgamento, e julgo prejudicado o recurso apresentado pela União. É como eu voto.